No percurso que eu fiz. Eu acho que a gente já nasce, né, assim. Eu acho que eu já nasci assim, porque eu me lembro sempre ter essa vontade de compor, principalmente. De cantar também. Comigo foi mais ou menos assim também. O meu contato com música em casa era através de uma vitrola, né? Um tocador de vinil. Mas aí meu pai controlava isso, ele escutava jazz e escutava muito música instrumental, acho que isso me influenciou um pouco. Na escola, a professora, acho que com 12 anos, por aí, 10, fez um trabalho que você tinha que fazer uma poesia. Todo mundo tinha que fazer uma poesia. Aí foi a primeira vez que eu me determinei a escrever. Aí eu fiz uma poesia sobre a minha rua, foi tão fofinha. Aí, a partir disso, eu comecei a escrever sozinha. Descobri que era uma coisa legal, fui escrevendo sozinha. E aí, bem depois, assim, meio que abandonei isso, mas tinha aquele desejo dentro de mim. Aí eu entrei na faculdade, quando eu entrei de música, comecei a ter contato com o violoncelo e, assim, nas aulas e nos meus estudos sozinha, na sala, com o instrumento, eu comecei a conseguir desenvolver o ato assim, de compor mesmo. Eu tocava violão, mas muito pouco, e aí tinha um grupo de teatro muito atuante, que tinha uma organização muito metódica, assim, tinha uma galera que ficava com figurino, não sei o que, aí eu fui ficando com a música, e depois a diretora me pediu para compor para os personagens, eu achei aquilo incrível, mas fiquei morrendo de medo. Eu tinha muitos cadernos, assim, de música minha, não prestava, mas eu tinha. E sempre exercitando isso, assim, também. Quando eu comecei mais a entender mais do instrumento, do violão, passava o dia inteiro, assim, no meu quarto, só ouvindo música e só tentando tocar violão e só... Eu sempre desenhei, mas desenho, pra mim, era desenho de criancinha, né? Sempre eram menininhas, sereias, mulheres rainhas com vestidos, aqueles vestidos de bolo. Minha mãe, quando a gente era criança, ela sempre amou carnaval. E ela fantasiava muito a gente. Sempre se instalava o circo ou o parque, e a gente passava a infância lá, né? Vendo circo e parque. Então acho que isso ficou bem intrínseco, assim, ficou bem gravado na memória como uma coisa bacana. Eu sempre pensei em pesquisar, assim, o comportamento humano, que eu sempre imaginei a gente como num grande circo, num grande teatro. Aí fui conhecer um pouco de Fellini, que sempre tinha uma bandinha de circo, sempre tem palhaço. Assisti Fellini 8,5, que é o meu preferido dele. Tem o próprio documentário fictício, que é iCloud. Aí no final tem uma bandinha cômica, acho que tem anão, tem criança, tem adulto. Eu conheci a fotografia de Daiane Arbus, daquelas pessoas estranhas, daqueles círculos e etc, que eu adorei de cara. Tem uma foto que é um menininho segurando uma granada. E ele tá bem tenso, assim. A foto é linda, me comoveu, assim, não sei nem explicar o que aconteceu. Aí eu gostaria de transmitir mais ou menos aquela tensão nos desenhos que eu faço, nas telas que eu faço. Aí eu comecei a colocar, acho que uma outra coisa, um maiô com um babadinho na cintura. Aí no fundo tinha uma cortina. Aí foi aparecendo, coloquei, acho que tinha alguma coisa no pescoço, outro babado no pescoço, aí tinha a meia listrada, eu não lembro exatamente onde eu vi. Aí veio cortina, colorido, estrela, essas coisas foram aparecendo assim, meio que como colagens, né, um pouquinho dali. Nunca me envolvi com dança, desde pequeno, nunca fui de me envolver com isso. E aí eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na área. Foi quando eu vi a primeira vez espetáculos de dança. Eu me assustei a priori, eu vi dança contemporânea e as pessoas se batendo e girando no chão. E eu, nossa, achei violento e não curti muito não. E aí eu vi a dança clássica, inicialmente, e aí curti mais. E aí me matriculei na escola, que eu tinha contato com pessoas próximas.
comecei a fazer aula e aí daí foi tomando conta e desde então mudou minha vida drasticamente. Bom, eu primeiro comecei a me formei enquanto bailarino, vivenciando vários tipos de dança, clássica, contemporânea, popular. E aí são memórias que ficam dentro do meu corpo. E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho enquanto criador, enquanto coreógrafo. Então eu passei de um bailarino de dança contemporânea, de repertório, de dança clássica, dança popular, para virar um bailarino mais investigativo e de criar partituras e de ser um intérprete criador. A partir daí comecei a pesquisar a minha linha de trabalho, que com certeza tem as minhas referências corporais, tem as minhas referências de vida. Eu estudei um pouco e tentei vivenciar a dança-teatro, que foi uma coisa que me chegou e me arrebatou. Então eu trabalho numa linha, não seria propriamente a dança-teatro, mas é uma área realmente que eu bebo muito, investigo muito. Eu sou mais pela palavra. O meu processo é como eu estava dizendo a você, eu tiro a música como tudo começou com a palavra para mim, escrevendo, contato, foi o que era o que é mais fácil. Então acho que eu desenvolvi isso, assim, de gostar de olhar para a palavra, sentir o som dela, ver que música que eu posso tirar dela. Então tudo começa de uma historinha, assim, uma coisa que eu quero dizer, que eu penso, eu escrevo a letra e depois eu vou tirando. No meu caso é diferente, assim, um pouco dela, eu tenho dificuldade da palavra ter som, assim. Para mim facilita quando eu faço os dois ao mesmo tempo, quando o som inspira uma palavra. Não me diz muita coisa. Quando eu escrevo tudo antes e vou musicar, eu tenho mais dificuldade. E fico dependendo do som que vem, sei lá, na minha cabeça e uma palavra para aquilo. A questão do externo, do vir para cá e procurar, a gente realmente começa com mais calma e a gente vai até encontrar, porque realmente tem todas as influências que vêm de fora, que elas não saem, repito, né? Elas ficam na gente. Se a gente está muito triste, a gente vai chegar muito triste. Se a gente tá muito... Claro, isso é trazido para dentro do que vai acontecer, com certeza. O meu externo, tudo é referência. A cor da roupa da gente, o barulho externo influencia, a sala, a cor da sala, que sala a gente está, quem é que está nos dirigindo, tudo é referência. A música que está rolando, tudo isso faz com que a coisa saísse daquele jeito. Qualquer coisa que mudasse, provavelmente seria de uma coisa diferente, de uma maneira diferente. É um recorte de vários desenhos. Aí eu começo no cantinho com a ideia, sei lá, uma moça sentada de perna cruzada, eu vou fazendo. Aí depois, em outro esboço, em outro risco, tem uma roupinha que eu gostei mais. Aí em outro risco tem um cabelo que eu gostei mais. Eu vou juntando o cabelo dessa com a posição dessa. E essas meninas que eu sempre desenhei, elas só ficaram mais contorcidas, mais dramáticas. Elas simplesmente aparecem. Eu só desenho, eu sou um instrumento delas. E como elas eram esquisitas, porque elas não eram felizes, elas eram tristes ou sérias, ou assim, muito severas. Aí eu fui e coloquei o nome da primeira exposição de Freak Circus, que era realmente um circo dos horrores, que eram povos, né, que estavam ali. E os povos era defeito das personagens, eram a parte ruim das personagens. E elas conviviam com aqueles povos como num espetáculo. Aí eram como máscaras, os povos representavam as máscaras, mas eu procurei alguma coisa assim mais agoniada, assim, que causasse mais estranhamento quando você olhasse. Eu queria causar um incômodo, assim. O meu conteúdo seria voltado pro incômodo, né? Pro esquisito, pro grotesco. Eu não tô falando de coisas bonitas do ser humano, né? De passarinhos e paisagem, mas tô falando da parte mais horrorosa de ser humano mesmo, né? De ter uma personalidade assim, ruim. Não tô dizendo que todo mundo é ruim também com isso, de jeito nenhum. Eu tô explorando as pessoas, certos tipos de pessoas que me dão inspiração, que são as pessoas mais esquisitas. Trabalho também em cima muito da memória afetiva. E aí trabalho às vezes com acompanhamento psicólogo para poder lidar com emoções, trazer coisas da vida de cada um, para daí eu sugerir essas movimentações.
Então eu comecei a querer buscar nesses meus intérpretes, nesses meus bailarinos, atores bailarinos, partituras, provocá-los, para daí sim tirar o movimento, ele ser espontâneo e vir deles. E daí sim, a dar lapidada, de acordo com o que eu quero, vou puxando a criação para um lado, vou dando orientações, até chegar no que eu quero, naquela partitura coreográfica que eu estou querendo tirar. Eu faço questão de que o tema que eu queira falar, que eu queira reproduzi-lo, seja uma inquietude minha. E aí também com quem eu estiver trabalhando. Porque aí eu tiro dele também, eu provoco ele, eu mexo com ele, busco essa emoção e jogo ela para a cena. Não a resolvo, eu a jogo na cena. Eu gosto muito de ser provocado. E é uma grande brincadeira, na verdade. É uma grande brincadeira, a gente brinca, a gente tira onda com a gente puxa o nosso tapete o tempo inteiro, vai experimentando, é uma gama de experimentações para às vezes tirar uma coisinha dali que fica, e aí vai ser verdadeiro, vai ser real. Se é verdadeiro para quem está fazendo, é verdadeiro para quem recebe. Então a gente tem que ter os dois, a gente chafuda, a gente se emociona, a gente sente e vive, porque não dá para não também, você não pode anular totalmente, porque está lá em você, e a gente tem a técnica, a mistura da técnica com a emoção. Hoje não faz muito sentido, sabe, dançar o belo pelo belo e a virtuose. Eu já fiz muito isso, é uma linha de trabalho, mas eu comecei a ver a beleza em outros lugares. Quero ir para o teatro para ser provocado, para ser questionado, que eu saio de lá sem respostas, sabe, cheio de perguntas, sabe, que eu tenho que sentar na mesa de bar e tomar uma cerveja para discutir aquilo que eu vi. É bom você ver e olhar e torcer a cabeça, e afastar e chegar perto. E quanto ao significado, eu acho muito mais interessante descobrir o que o outro pensou. É muito bacana. Todo ser humano é muito autobiográfico. É impossível, né, a gente fazer coisas, produzir coisas intelectuais, artísticas ou qualquer coisa sem colocar um pouco da nossa personalidade. Eu costumo dizer que não é meu foco me mostrar, né? Eu sou muito tímida. Talvez seja realmente uma forma de me mostrar, mas não representa sim, porque somos autobiográficos, mas não é a minha intenção. Eu costumo separar muito isso, assim, talvez até uma forma de proteção. Talvez eu não queira encarar mesmo. Eu espero que não seja tão autobiográfico, não. Nunca. Eu sempre separei muito, assim, tipo, minha vida das telas. Apesar de minha vida ser, né, ser produzir telas, mas quanto ao conteúdo, eu procuro separar um pouquinho, na medida do possível, assim, de segurança. É como brincar. Acho que compor tem muito a ver com isso, assim, você tem que não ficar se preocupando muito em ser ridículo, porque se você se preocupar, você não faz nada. A gente tem umas músicas que a gente fez, assim, que aconteciam muito, assim, da gente estar muito cansado, de precisar fazer uma trilha para um espetáculo, uma coisa assim. E aí eu considero as melhores músicas, que é quando a gente está tão desprendido de qualquer vergonha. Tá um lixo, mas tá um lixo, não aguenta mais nada. Porque você não tem vergonha do que você está fazendo, sabe? Tipo, você está sendo você mesmo, né? É como se tivesse um monstro dentro de você, uma coisa meio ruim, E você precisa colocar aquilo para fora, senão aquilo atormenta você de outras formas. Eu sempre digo que se a gente não fizesse isso, a gente era louco. Tipo, louco mesmo, de internar. Aí como a gente faz, aí né, fica menos maluquinho. Geralmente eu revivo aquilo, assim, no instante que eu tô cantando. É inevitável, né? Porque você sabe por que você fez. Eu me lembro de tudo, sempre, de todas as músicas, o dia que eu estava fazendo, onde era, se era na sala do quarto, se era na casa de alguém, eu me lembro de tudo. E na hora eu lembro tudo, de tudo também. Não consigo esquecer. Fico muito... Eu acho que eu administro mais o sentimento do que quando estava fazendo a música. Ele vai se dissolvendo, mas esquecer, eu acho que a gente não esquece nunca. Comigo é a mesma coisa. Acaba sendo assim, deixa de ser um sentimento por aquela pessoa e com o tempo fica sendo um sentimento pela música, pela situação, sabe? Mas você vive tudo de novo. É tanto que eu choro muitos shows, assim. Mas não esquece, não. Não. É a vida. Mas a gente fica bem, porque a gente faz a música, bota pra fora. Pode começar?
3, 4. Te vejo bem no filme que gostei, na fila que enfrentei, no percurso que eu fiz. Te encontrei nos goles que eu tomei, nos gostos que eu senti, nas barbas do profeta. Você está em todo lugar, na sala, no bar. Se não puder ir, eu posso te achar em qualquer canal, em qualquer novela.